Eu acho que metade não vai voltar para aula por causa da prova. Você não tem prova, Adrian? Tem. Tem, né? Vamos lá. Viu? Só vamos ficar nós três aqui. Vamos embora. Vamos embora não. Vamos fazer o exercício. Nem que fique só eu e a Drica. Não sei se a Drica... Drica, você tem prova de cálculo também? Não, Não, não. então nem que fique nós duas aqui. A gente Então, finaliza esse exercício. Bom, de qualquer forma vai ficar gravado. Acho que para quem não vai conseguir acompanhar agora vai ser uma boa. Bom, o último exercício, gente. Treliça. Treliça é o último assunto que a gente viu. Tá mais fresquinho na nossa cabeça. E não é difícil, tá? Só tem que se ligar aí naqueles detalhes que a gente conversou na última aula. Que a última aula foi justamente utilizando o método das seções, que é o que a gente vai utilizar para resolver esse exemplo. Poderia resolver pelo método dos nós? Claro que poderia. Nesse caso daria um pouquinho mais de trabalho, mas se você domina bem o método dos nós, que realmente é um pouco mais fácil, manda brasa, não tem erro, tá? Até posso dar essa dica aqui, como é que eu resolveria pelo método dos nós. Bom, o enunciado fala para a gente calcular as forças nos elementos BC, HC e HG. O que a gente faz? Você vai fazer um risquinho em cima desses elementos. Cadê? BC. BC é esse aqui de baixo. HC é esse aqui do meio. E HG é esse aqui. Então, você une aqui ó, esses risquinhos porque vai ser a seção que a gente vai cortar daqui a pouco. Mas não vamos cortar agora. O que a gente tem que analisar antes de cortar? A gente tem que analisar, como eu vou seccionar essa treliça, eu tenho que analisar se eu tenho que determinar alguma reação de apoio. Então, se a gente olhar do lado esquerdo da treliça, dessa seção, tá uma chiadeira aqui para mim. Se eu olhar do lado esquerdo dessa seção, me digam lá, tem algum tipo de apoio nessa treliça? Do lado esquerdo. Tem. Qual que É é o aquele rolete. apoio? Isso, veja que é uma rodinha, né? Rolete, muito bem. Então, esse rolete impede que a treliça afunde no chão, digamos assim, né? É o próprio chão fazendo força contrária ao movimento natural da treliça, que seria empurrar o chão para baixo. Se a treliça empurra o chão para baixo, o que o chão faz contra a treliça? De reação. Para cima, perfeito. Faz uma força para cima. Então, vou chamar ela aqui de AY. E do lado direito, que tipo de apoio a gente tem ali? pino. Pino, perfeito. Sempre vão ser, em treliça, sempre a gente vai ter um pino e um rolete. Então, um pino tem duas reações de apoio, uma em X e uma em Y. Bom, vamos ser espertos aqui e pensar no seguinte. Qual que é o lado mais fácil de eu trabalhar? O lado esquerdo dali da seção ou o lado direito? Alguém quer palpitar? Mais fácil, gente. O da esquerda, porque ele só tem uma força. Isso, o lado esquerdo, porque só tem uma força, né? Tanto na questão da força externa, que é a de 12 kN, se você olhar ali, ela está para o lado esquerdo, o outro tem mais duas forças, mas principalmente na questão da reação de apoio. A gente só tem uma reação de apoio, então fica mais fácil a gente olhar para o lado esquerdo, tá? Então vamos lá. Vou precisar calcular o AY. Como que eu vou calcular y? Você vai ter que analisar as equações de equilíbrio que a gente tem nas nossas mãos. Sempre a gente tem somatório de força em x, não resolve, porque a y está em y, não está em x. Somatório de força em y, será que resolve? Também não resolve. Por quê? Porque eu tenho tanto a y que está no eixo y, como o EY. Então, são duas incógnitas. Também não vai me ajudar essa equação. A gente vai fazer o somatório de momentos. E a pergunta é, em qual ponto que eu vou fazer o somatório de momentos? Alguém sabe me dizer? No ponto A ou no ponto E, que estão as incógnitas? Para eu achar o AY. Ninguém? Vocês estão muito quietinhos. Só tá... Quem que tá aqui? Só tá eu e o Eu. Bruno. É. Então, gente, eu tenho que escolher o nó em que Tem o estão menor as... número de incógnitas.
Isso. E, exatamente. Tem essa ideia, assim, onde tem o maior número de incógnitas. E qual nó é esse? É o E? É o E. Exatamente, gente. É o E. Então, pronto, vamos lá. Somatório de momentos em relação ao nó E. A Y é uma força que está na vertical. Qual que é a distância da força AY até o nó E? 12. 12, perfeito, 12. Veja, quando eu faço aquela força lá, no cantinho, do lado esquerdo da treliça, a treliça gira em qual sentido em relação ao nó E? Horário ou anti-horário? Horário. Uhum. Então, sinal negativo. Beleza, agora vamos para a próxima. 12 é a próxima força. Qual que é a distância da força de 12 até o nó E? 9. 9. Então, agora veja, a força não está para cima, está para baixo. Que jeito que gira a treliça em relação ao nó E? Anti-horário. Anti-horário, positivo. E assim por diante. Vamos lá, a próxima força é 14. 14 está a uma distância de 6. Também anti-horário. Todas as ali que estão para baixo são anti-horário, tá? Não porque estão para baixo, mas sim porque a gente está analisando, né? Que vai fazer um movimento no sentido anti-horário. Próxima, 18. Por isso que eu estou colocando mais, tá? Porque é anti-horário. E a distância ali da força de 18 é 3 metros. Isso aí. Então, igualo isso aqui a 0, porque acabou as forças na treliça. A EX e a EY não entram no cálculo porque estão em cima do nó E. Vamos isolar esse cara aqui, ó. Ele está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Então, eu estou passando ele para o outro lado, ficou positivo, o resto eu vou repetir. 12 vezes 9, mais 14 vezes 6, mais 18 vezes 3. E esse 12 aqui que está multiplicando o AY, ele passa para o outro lado, dividindo, isso. Por isso que eu apaguei ele ali e já estou passando ele para o outro lado. Então, para você fazer esse cálculo, é importante que você coloque o parênteses no numerador, senão ele não vai fazer da forma correta. Porque ele tem que entender que toda aquela soma vai ser dividida por 12. Vamos lá, podem calcular que eu vou calcular aqui também. Então, abro o parênteses. 20,5. 20,5? Deixa eu confirmar aqui. É isso mesmo. Ok? Não sei se está dando para enxergar, que agora eu não sei porque eu não estou enxergando vocês aqui do meu ladinho. 20,5. Devo ter clicado em alguma coisa. A força, qual que é a unidade de força nesse exercício? KN, quilonewton. Isso, quilonewton, né? Como a gente não colocou quilo, quilo na verdade é um operador, não é uma unidade. Como a gente não colocou ele nos cálculos, é importante colocar no final, no resultado, como a gente acabou de fazer. E a unidade é newton certinho. Bom, agora vamos fazer a seção. Bom, vou ter que desenhar aqui mesmo. Eu achei que eu ia conseguir recortar, só se fosse no Paint, aqui é meio chato. Ó, fazer o triângulo ali que são dos primeiros elementos. E agora eu vou fazer uns cotoquinhos aqui, referente às barrinhas que eu tô cortando. Então, aqui é o nó B, o nó A, ali para cima, o nó H. Aqui tem uma continuaçãozinha que vai para o nó G. Aqui uma continuaçãozinha que vai para o nó C. Então, observe que eu fiz um tracejadinho ali porque a gente cortou. Certo? Vamos colocar as setinhas das forças? Bom, eu estou colocando só o sentido delas, saindo dos cortes ali que eu fiz. E daí a gente já arbitra ali um sentido para elas. Tem mais aquela força AY que a gente calculou, que deu 20,5. Agora acho que dá para baixar um pouco para cá. Que tem 20,5 quilonewtons. E no ponto B aqui nós temos 12 quilonewtons. A força que está no ponto C, gente, não entra nesse desenho, tá? Que o 14 ali. Por que ele não entra? Porque eu fiz a seção antes do ponto C.
Então, eu vou mostrar ali no desenho para vocês. Eu só representei ele aqui, mas, na verdade, nem precisava desenhá-lo. Eu só faço isso por causa das dimensões, tá? Veja aqui, ó, que o corte, ó, foi feito antes do ponto C. Então, por isso que a força que está no ponto C não vai entrar no nosso cálculo. Ficou claro isso? Sim. Que a gente está olhando do lado esquerdo ali do corte. Então, tudo que está para o lado direito ali, em termos de quantidades, não entra, tá? Muito bem, então só colocando em termos de forças, melhor dizendo. Então, aqui nós temos 3 metros. Aqui também temos 3 metros. E por isso que eu coloco o ponto C, o ponto que, mesmo que está afastado do corte, é porque eu preciso colocar essa distância. Senão nem precisaria. Muito bem, agora vamos colocar o sentido para essas forças. Vamos lá. Essa aqui de cima, que eu vou chamar de FHG, aponto ela para a direita ou para a esquerda? Escolham aí. Escolhe lá, Adri. Para a esquerda. Beleza. Bruno, você está aí? Tô. Esse aqui, ó, FHC. Para cima ou para baixo? Por cima. Beleza. E essa aqui eu vou escolher para a direita, tá? Cada um escolheu uma. Espero que as nossas escolhas aqui tenham sido certeiras. Porque veja que a gente escolheu de forma aleatória, tá? Muito bem. Então, agora a gente vai utilizar uma das 3 equações de equilíbrio, tá? Vou escrevê-las aqui. E aí a gente vai escolher uma delas. A que der certo na nossa análise, a gente usa. Então, vamos começar. Opa, somatório de momentos. É a terceira equação. Gente, somatório de forças em X. Quantas incógnitas, quantas forças que eu não conheço estão no eixo X? 2. Quase. Você esqueceu do FHC, que é uma força que está inclinada e tem componente no eixo X. Então, são 3. Poxa, gente, 3 incógnitas. Não vai rolar resolver dessa forma. A não ser que se a gente montasse a equação de qualquer forma e depois resolvesse lá num software, tá? Mas não vai ser o caso, né? Então, vamos pular essa equação. Em Y, quantas incógnitas que eu não conheço estão em Y? Seria só uma, que seria a relação do FHC. Exatamente. Então, a gente vai utilizar essa equação. Então, vou até riscar ela aqui, ó, que a gente vai usar ela agora. Somatório de forças em Y igual a 0. Muito bem. Deixa eu só conversar aqui com vocês. Esse ângulo aqui que a gente vai utilizar agora para rebater essa força, quanto que ele vale? Será que eu preciso Tem que ver na calcular imagem ele? ali. Oi? É que eu não vi o ângulo na imagem, por isso. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Viu desenhando agora? O alfa, ó. Não, sim, Coloquei um alfa agora. eu sei onde ele fica, eu não sei o valor dele. Como é que eu faço para saber? Veja. Posso calcular? Posso. Mas olhem lá aquele Ah, tá, triângulo. não é dado, entendi. Eu achei que ele era dado no Não, não desenho. é dado não. Mas vamos olhar aquele triângulo que ele está circunscrevendo ali aquela força, né? Qual que é a base do triângulo? Manja o triângulo aqui? Sim, ele é de 3 metros de base, 3 metros de altura, daí tem que fazer a relação ali para achar a distância. Exato, mas se a base é igual à altura num triângulo retângulo qualquer, o ângulo sempre vai ser 45. Não precisa calcular, só precisaria se fosse diferente, ok? Pode confiar. Se você quiser fazer lá arco tangente de 3 sobre 3, que vai dar 1, vai dar 45 graus. Vou até fazer aqui, ó, arco tangente de 3 divididos por 3, ó. Então, deixa eu ver se eu consigo enxergar vocês. Ah, aqui tá dando, olha lá. Tangente na menos 1 de 3 sobre 3, vou clicar no igual, 45. Beleza? Todo triângulo retângulo tem que ser retângulo, com 2 lados iguais, independente os valores que são, o ângulo é 45 graus. Agora vamos somar as forças que estão em Y. Me ajudem lá, como é que fica essa equação? Em Y. 3 metros. É a força? Força, força, força. 20,5. Boa.
que mais? Menos 12. Menos 12. Isso. E a nossa incógnita, que é o FHC, positivo ou negativo? Em Y. Bem, a gente colocou que está subindo, né? Então Exato. Então é? tem que somar nesse caso, porque o 20 está Isso. indo para cima, tem que fazer relação com ele. Daí Exato. você tem vezes seno ou cosseno de 45, que os dois são iguais. Isso. Tanto faz seno ou cosseno, né? Só mostrando aqui, a setinha ficaria para cá, né? Apontando para cima, rebatendo, então não estaria encostando, seria seno. Por que eu estou só insistindo nisso, apesar que os valores são o mesmo? Porque se o ângulo fosse diferente, isso teria uma importância. Mas enfim, nesse caso não tem. Bom, o FHC ele já está positivo, que a gente assumiu ele para cima. Vamos passar essa turma aqui para o outro lado, trocando o sinal, tá? Então, o 20,5 está positivo, fica negativo, menos 20,5. E o 12 está negativo, fica positivo. E esse seno de 45 que está multiplicando o FHC, passa para o outro lado, dividindo. Então, não esqueçam de colocar um parênteses aqui, ó, antes de jogar na calculadora. Para ficar bonitinho. Quanto que dá aqui a força FHC? Menos 12,02. Isso. O que significa isso, Bruno? Que deu um valor negativo. Quer dizer Gente, que errou os Isso. sinais estão interpretados ao contrário. Menos 12,02? É isso o Isso aí. resultado? Tá. Uhum. Então, ó, se deu negativo, vai lá e arruma, tá? Porque senão no próximo cálculo pode dar uma zebra aí, se você não arrumar. Então, sempre sugiro que arrume. Então, não é para cima, é para baixo. Vamos arrumar aqui, ó, para baixo. E daí deixa positivo, tá? Analisa lá comigo. Essa força, ela tá, ó, a barra tá aqui, ó, a barrinha. Ela tá saindo da barrinha. Então, é tração ou compressão? Tração. Tração, ó. Note que a barrinha tá ali, ela tá puxando a barrinha, ó. Então, olha a pontinha da minha caneta, ela tá, ó, saindo da barra, então ela tá puxando essa barra, tá tracionando a barra. Bom, eu sei que... Bruno, você tem prova? Eu não tenho ideia. Não tem ideia? Tá. É que só que se passar o tempo e você precisar sair da sala, fica tranquilo, tá? Bom, somatório de forças em X ainda não resolve a nossa vida, porque tudo bem, eu calculei o FHC, legal, parabéns pra gente, mas ainda tem o FHG e o FBC que estão em X, então não vai rolar. Vamos para o somatório de momentos. Lembra lá na última aula que eu falei que o somatório de momentos tem que ser num nó em que interseccione duas forças, porque isso facilita a nossa vida. Quais são esses desconhecidas, tá? As forças. Tudo bem que a gente calculou o HC. Então, uma dessas forças aí que a gente estava querendo calcular. Quais são esses nós que estão interseccionando duas forças? O H. O H, beleza? Porque o H, só mostrando aqui, ele entra a força HG e sai a força HC. Qual é o outro nó? O B. O B, não, o B tudo bem. O B está saindo a força de 12 e está saindo a força BC. Mas vamos pensar só nessas forças que eu estou querendo calcular, essas três. Certo? O outro nó é o C. Estão olhando lá que o nó C entra tanto a força HC como a força BC? Elas estão indo na direção do nó C? Tanto é que leva no nome delas, né? HC, BC, porque elas estão conectadas no nó C. Então, tanto faz o nó H como o nó C, vão trazer algum resultado para a gente. Fica mais fácil a gente escolher um desses dois nós. Bem mais fácil. Vai por mim, tá? Porque nesse nó, as forças que estão sobre ele não geram momento. Isso facilita a nossa vida porque o momento é zero. Então, a outra força que não está nesse nó, eu vou conseguir calcular tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Vamos escolher o nó H ou o nó C? Escolha aí, Drica. O H. Vamos lá. Então, nó H. Show. Então, vamos lá.
Como a gente escolheu o nó H, a força HG e a força HC que estão nesse nó não geram momento. Mas as demais é possível que gere. Vamos analisar. Força de 20,5, ela está na vertical, então eu preciso da distância horizontal entre essa força e o nó H. Qual que é essa distância? Está meio óbvio aqui, porque as distâncias são as 3. mesmas? 3. Então, ó, quando eu faço aquela força para cima, em relação ao nó H, a treliça vai girar no sentido horário, tá? Então, ó, o nó, como se ela estivesse só presa pelo nó H. Então, ela vai fazer um movimento aqui, ó, no sentido horário. A gente está virando a treliça, provocando uma rotação no sentido horário. Próxima força, 12 kN. Ela está na vertical também. Qual que é a distância dessa força em relação ao nó H? A distância horizontal. O que você falou, Bruno? Não tem. Como ela é uma força vertical e ela está exatamente em cima do mesmo ponto, ela não vai fazer mudança no momento. Perfeito. Note aqui, né, que essa força de 12, ó, ela passa, né, por uma linha naquele ponto H. Então, a distância é 0, né? Não gera momento, justamente, não tem momento. Então, a gente até pode colocar 12 vezes 0, né, para mostrar que não tem, porque a distância é 0. A força existe, é 12, mas a distância não tem. Muito bem. E para fechar, a outra força que a gente tem que considerar é a FBC. A FBC é uma força na horizontal. Então, lembre-se, se a força está na horizontal, a distância que eu tenho que considerar dela até o ponto é a vertical. Que distância é essa? 3 metros de novo. 3 metros de novo. Então, vamos lá, ó. Treliça está aqui, mais ou menos isso aqui. Eu estou fazendo uma força para cá. E eu estou analisando o giro que vai provocar desse triângulo aqui em relação ao nó H. Então, estou puxando esse triângulo aqui para o lado direito. Que jeito que vai girar em torno do nó H? Anti-horário. Anti-horário, perfeito. Então, fica mais. Pronto. Bom, já que é anti-horário ele ficou positivo, vamos passar essa turma para o outro lado trocando sinal. Essa turma não, vai ser só esse resultado porque o outro deu 0. Então, ficou FBC vezes 3 igual a 20,5 vezes 3. Bom, o 3 aqui que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então não precisa nem encostar a mão na calculadora, porque aquele 3 corta com outro 3, portanto, a força BC vale 20,5. Para fechar, vamos analisar lá, força BC. Ó, ela está saindo ou está entrando na barrinha? Saindo. Então, é uma força de? Tração. Exato. Está puxando, saindo, tração. Por fim, gente, vamos agora utilizar a nossa última equação, somatório de forças em X, para concluir o exercício. Muito bem, então, as forças que estão em X são só aquelas que a gente queria determinar. Algumas delas a gente já calculou, claro. Então, ó, o FHG, ele foi desenhado para a esquerda, então o sinal é? Negativo. Exato. Negativo. A gente já calculou ele? Não calculou, então não sei quanto que ele vale. Beleza. O FHC, a gente corrigiu, ele estava desenhado para cima e para a esquerda. A gente corrigiu colocando para baixo e para a direita. Por isso que é importante você corrigir, senão depois você calcula errado. Então, vai ficar mais FHC. Se eu utilizei aqui no somatório de forças em Y o seno de 45, no somatório de forças em X vai ser o cosseno. Sempre trocadinho. E o FBC também foi desenhado para a direita e deu certo, não tinha erro, porque ele deu um valor positivo. Mais FBC. Vamos substituir os valores, então o FHC, quanto que tinha dado? 12,02. E o FBC, 20,5. Substituindo esses valores, notem aqui que o FHG, ele já está positivo, né? Por conta da setinha estar apontada para a direita. Então, a gente vai passar essa galera para o outro lado trocando o sinal.
E o FHG a gente mantém ele aqui. Então, vai ficar menos FHC, que vale 12,02 vezes o cosseno de 45, menos 20,5. Por quê? Eu tive que passar eles para o outro lado, por isso que ficou negativo. Qual que é o resultado? Menos 28,99. Deixa eu ver aqui. Vezes cosseno de 45 mais 20,5. Menos 29, não? O meu deu 29 É. também. Mas é porque 29. o meu não é Ah, você falou arredondou. 28,99, né? 9,99. Ah, Isso. não, perfeito. 29. Não, certo. Só que É que deu o valor ali é negativo. arredondado. É negativo. Escolhemos o lado errado. Exato. Então eu fui a campeã, porque eu fui a única que acertei. Que Mas dúvida, né? foi na. Eu falo, sério, não vou jurar, mas foi no chute, tá? Foi por mera, Ah, tá. mera E sorte. o É diploma ali na que parede, hein? o cérebro Não, já sabe qual é o lado certo. às vezes sabe mesmo, né? Eu já sabia que aquela FHC era para baixo, vou explicar por quê. Ó, o 20,5 é maior do que o 12. Então tá mais para cima do que para baixo. Então, como tá mais para cima, eu sabia que para equilibrar o FHC era para baixo. Mas o HG eu não sabia, não. Agora a gente vai ter que arrumar o HG. O HG, eu confesso que eu não iria analisar nada, não, eu ia chutar. Porque ele tá mais difícil de dizer se é para direita ou para esquerda. Então, ó, corrigir, ele é para direita. Nossa, todas ficaram meio que para direita. Então, a gente deixa positivo, tá? E aí me digam lá, tá saindo ou tá entrando aqui da barrinha? Tá saindo. Então, é uma força? Tração. Pois é, eu acho que eu nunca vi um exercício que dá todas as forças de tração. Todas de tração, né? Tá certo isso? Não. Sabe por que que tá errado? O HG eu não tinha colocado positivo aqui? Como se ele fosse para direita? Não é verdade? Mas ele não estava para a esquerda? Então vamos voltar lá. Estão entendendo? Estava apontado para a esquerda, não estava? Tava. Então, ó, vamos voltar aqui, ó. Corrigindo ali, ó. Então ele é negativo, né? Então ele é negativo. Se ele é negativo, o que eu faço? Eu passo ele para o outro lado da igualdade. Outro lado. E ele vai ficar positivo. Então, esses caras aqui, eles são positivos. Então, você também acertou, Adri. Que milagre! Também chutou certo. Beleza? Vocês captaram ali, ó, o HG, ele é negativo, né? Tá apontado para a esquerda. E o FHC e o FBC são positivos, estão apontados para a direita. Aqui tá certo. Opa. Ó, tudo certo agora. Mais e o FHC menos. Então, o que eu fiz? Eu passei o FHG para o outro lado da igualdade. Então, ele ficou positivo e o resto mantém. Portanto, o resultado é positivo. E agora sim, analisem lá comigo. O que a força está fazendo? Tração ou compressão? Olhem lá agora, ó. O que ela está fazendo na barrinha? Comprimindo. Comprimindo, né? Tá apertando ela ali, aquele cotoquinho. Certo, gente? Por isso que é importante... Ó, se você, viu que se você comete um erro no sinal, a gente ia falar que é uma força de tração. E não é. Uma força de compressão. O resultado, tudo bem. Ia dar certo, né? Viu que não mudou nada. Mas o sentido da força. Certo, galerinha? Estão preparados para a prova? É. Então, ó, mais ou menos, caprichem lá na atividade prática, tá? Façam com bastante cuidado, carinho. Se quiser que eu dou uma olhada, até sexta-feira eu dou, tá? Segunda-feira vai ficar... segunda-feira, para mim, é o dia mais corrido, porque vem 1 milhão de tutorias do EAD do final de semana. Então, para mim, fica bem difícil analisar, responder, olhar a resolução de vocês na segunda. Mas até sexta eu olho com quem quiser me enviar, tá? Foi um prazer. Vou mandar minha lá, então. Pode Porque mandar. eu fiz no final de semana. Perfeito. Se você quiser dar uma olhada, fala assim, professora, dá uma olhada. Tipo assim, eu não estou entregando, só quero que você dê uma olhada. Beleza. Daí depois, quando você entregar, tá entregue, tá?
Tá. Foi um prazer enorme dar aula para vocês, tá? Desejo a vocês tudo de bom aí no curso de vocês, na carreira, tá? E segunda-feira não temos aula, então hoje realmente é o nosso último É o último encontro, dia. tá? Quem quiser, porque quem trabalha vai utilizar o horário da aula, pode, né, utilizar o horário da aula para fazer a prova, tá bom, gente? Grande abraço. Tudo de bom. Obrigada, Bruno. Beijo. Tchau. Falou, professora. Falou, Bruno. Valeu. Te vejo no final. Ô, para com isso. Não quero ver ninguém na final. Não quero. É uma possibilidade, professora. E como eu ando desinteressado, eu tenho levantado a cama, eu não fiz nada. Então é bem garantido que eu ver. Mas, Bruno, não faça isso. Faz atividade prática. É tão fácil. 5 exercícios, cara. Não deixa de fazer. Quanto que você foi Professora, de média no primeiro bimestre? eu não sei, eu não calculei. Eu até faria, professora, mas é o que eu falei. Eu tô desinteressado até de levantar da cama. Você tá com depressão? É, eu não sei. Ah, deve estar. É assim, eu não tô brincando, tá? Ai, mas deixa eu parar de gravar aqui, que não tem nada a ver ficar gravado isso. Só um pouquinho.